Bloqueio do ramo esquerdo pode matar? Gente, se você quiser saber um pouquinho mais sobre esse assunto, fica aqui no vídeo que eu te explico. Olá pessoal, eu sou o Dr. Júlio Narraz, cardiologista e médico integrativo. Vamos falar um pouquinho sobre bloqueio de ramo esquerdo, mas antes, siga-me no canal, né? Aperte o sininho para vocês curtirem todos os vídeos que a gente vem fazendo e as orientações que a gente dá aqui no canal. Então vamos falar a respeito do bloqueio do ramo esquerdo. Ele pode matar? Gente, o bloqueio de ramo esquerdo dificilmente ele vem de uma forma normal, né? O que eu quero dizer com isso? Ele é considerado normal. Geralmente tem patologia. E essas patologias são associadas ao músculo cardíaco. Então, as causas principais do bloqueio do ramo esquerdo, ele pode ser uma cardiomiopatia dilatada, que é o coração grande. E esse coração grande tem várias causas, como uma cardiomiopatia hipertrófica, que pode fazer uma vasodilatação, a doença de Chagas, que é uma doença muito prevalente aqui no Brasil, ainda é muito prevalente, a cardiomiopatia alcoólica, a hipertensiva. Então, são situações que o coração cresce e dá esse bloqueio de ramo esquerdo por lesão estrutural no músculo cardíaco. Outra patologia que eu falei, isolada, mesmo que o coração não esteja dilatado, é a cardiopatia hipertrófica. É uma doença genética que tem uma hipertrofia no músculo cardíaco e gera o bloqueio de ramo esquerdo. Uma outra causa também muito prevalente é a doença coronariana, né? Sabemos que a doença coronariana é a doença que mais mata, né? E quando você tem doença nas artérias do coração, que é a doença coronariana, pode evoluir com bloqueio de ramo esquerdo também. Então, tudo também tem a ver com a clínica do paciente. Então, por exemplo, um achado do bloqueio de ramo esquerdo assintomático, mesmo assim a gente tem que investigar. Tem que fazer pelo menos um ecocardiograma e avaliar a parte estrutural do músculo cardíaco. Caso o ecocardiograma dê normal, o próximo procedimento seria um exame de esforço. Dependendo da idade do paciente, o ideal quando é bloqueio de ramo esquerdo é fazer um eco de estresse e uma cintilografia, porque o bloqueio de ramo esquerdo, principalmente o de terceiro grau, que é o patológico que a gente está conversando aqui, ele tem uma contraindicação para você avaliar a doença coronariana isquêmica no teste de esteira. Então partimos para um exame perfusional, que seria um eco de estresse, ou uma cintilografia miocárdica, ou uma ressonância, que é um pouquinho mais complexo. Então, quando aparece no eletrocardiograma esse achado, em outras palavras, não dá para ficar sem investigar. Tem que procurar um especialista na área para que possa fazer a avaliação e fazer o diagnóstico do problema. Uma outra causa que é um pouco mais rara, mas pode acontecer, é uma degeneração no sistema elétrico de condução do coração, uma degeneração idiopática. O que isso quer dizer? Que não se sabe a causa, né? Tem algumas doenças que acontecem dessa forma. Mas isso afastando todas as outras doenças que eu falei aqui no vídeo, tá? Então, quando você tem um diagnóstico, tem vários tipos de bloqueio, né? O bloqueio do ramo esquerdo de segundo e de terceiro grau. Então, quando tem o de terceiro grau, sempre tem que investigar. O de segundo vai fazer um ecocardiograma, mas a investigação vai ser um pouco menos complexa, como a do bloqueio do ramo esquerdo. Então, fica a dica aí para vocês do que é um bloqueio do ramo esquerdo, quais são as causas. Tem risco, sim, de morte, né? Porque no caso de um paciente com uma cardiomiopatia hipertrófica, se ele fizer um exercício de alta intensidade, ele pode ter morte súbita. A doença coronariana também é a mesma coisa. A insuficiência cardíaca descompensada também é a mesma coisa, tem risco de morte súbita. Então é uma patologia importante que você tem que investigar. Então não fique nessa se você está assintomático, não sente nada, não tem nenhum sintoma, não fique esperando acontecer qualquer problema, né, que pode ser fatal, para você investigar. Então bloqueio de ramo esquerdo é igual a investigação. Fica a dica para vocês, um abraço para vocês. Gostou desse conteúdo? Compartilhe com seus amigos. E outra coisa, tem mais vídeos nesse canal, segue aqui. Um abraço.